Não importa se você está buscando reduzir o açúcar, gordura, sódio ou simplesmente quer fazer escolhas mais saudáveis. Nesse vídeo, vou compartilhar estratégias práticas para te ajudar a comparar rótulos como nós nutricionistas fazemos, bem como algumas armadilhas comuns e que você precisa estar atento. No final desse vídeo, te conto 5 estratégias para tornar a leitura dos rótulos um hábito. Então vamos começar por uma pergunta básica inicial. Qual a diferença entre informações nutricionais e lista de ingredientes? Basicamente, as informações nutricionais te informam calorias, macro e micronutrientes, fibras, vitaminas e minerais presentes para cada porção do produto. O percentual do valor diário mostra quanto uma porção do alimento contribui para a ingestão diária recomendada de certos nutrientes com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. A lista de ingredientes te informa a ordem de predominância, ou seja, o primeiro ingrediente é o mais abundante no produto. Indica se o produto contém aditivos, conservantes, corantes, aromatizantes ou outros ingredientes utilizados na fabricação. Informa também tipos de açúcares adicionados e outras fontes de carboidratos, tipos de gorduras e proteínas, além de fibras. Agora vamos às 3 armadilhas mais comuns nos rótulos e que você precisa estar atento. Primeira armadilha: tamanho da porção. Verifique o tamanho da porção e as porções por embalagem para você ter uma compreensão realista do que está consumindo. Como exemplo, esse iogurte aqui. Deixa bem grande que tem 28 gramas de proteína, né? Aí bem pequeno vem escrito, por quantidade de produto. Essas letras minúsculas podem ser uma armadilha. Mas vamos analisar a tabela nutricional e o que vemos. Em 100 gramas, ele tem 5,6 gramas de proteína, né? Beleza. Agora, se pegamos um iogurte que não é considerado rico em proteína e comparamos com os demais no mercado, olha o que vemos, 3,6 gramas de proteína. Então esse aqui tem apenas 2 gramas de proteína. Será que a gente pode considerar ele tão mais rico em proteína assim? E até mesmo no rótulo diz 28 gramas de proteína. Então a gente acha que a gente está consumindo realmente um produto alto em proteína. E se formos comparar um iogurte realmente proteico, por exemplo, olha esse aqui. Em 200 gramas a porção tem 23 gramas de proteína. Logo, 100 gramas tem 11,5 gramas. Isso sim eu posso considerar um iogurte proteico. Segunda armadilha: açúcares adicionados com nomes diferentes. Mas como identificar essas fontes ocultas de açúcares nos rótulos? Os açúcares podem ser listados de várias formas, como xarope de milho, maltodextrina, sacarose, dentre outros. Nesse momento, não é tabela nutricional que você encontrará isso, é na lista de ingredientes. Olha essa barra de proteína aqui, esse brownie de chocolate. Os açúcares ocultos são açúcar invertido e xarope de glicose. E esse whey aqui, carboidratos 15 gramas. E que, por sinal, ele não está de acordo com as regras atuais, que precisa ter as categorias de carboidratos, como eu falei na aula teórica. Mas vamos ver da onde vem esses 15 gramas de carboidrato. Maltodextrina. Esse é um outro exemplo de açúcares ocultos nos produtos. E lembrando que tem certos açúcares que estão naturalmente presentes em um alimento. No vídeo teórico também expliquei isso, como no caso do iogurte que contém lactose. A lactose é considerado um carboidrato simples, que contém uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. Agora, se esse iogurte tiver sabor de frutas ou mel, por exemplo, temos que ler os ingredientes. Olha esse aqui, vamos ver se você identifica os açúcares ocultos. Esse aqui tem um desafio, porque alguns estão até fáceis, né? Pois vem, por exemplo, com açúcar escrito, como xarope de açúcar e açúcar. Mas, além desses, tem 2 aqui também considerado açúcar adicionado. E o desafio para você é escrever aqui qual você acha que seria os outros 2 açúcares adicionados. E na tabela aqui, ó, tem açúcares adicionados, né? Tá 7,4 gramas em 10 gramas. É bastante adicionado. Mais de 70% do conteúdo de carboidrato é açúcar adicionado. E a terceira armadilha é o que vemos nas embalagens versus o que mostra na lista de ingredientes e tabela. Por exemplo, baixo em açúcar. Significa que o produto tem uma quantidade pequena de açúcar, mas ainda assim pode não ser livre de açúcar. Um outro exemplo, sem adição de açúcar. Isso significa que nenhum açúcar foi adicionado durante o processamento. Mas como eu falei, o produto ainda pode conter açúcares naturalmente presentes.
que no caso podemos considerar como carboidratos simples, e os diabéticos, por exemplo, têm que se atentar a isso. Um outro exemplo, baixo teor de gordura. Pode ser até baixo em gordura, mas rico em calorias. Alguns produtos de baixo teor de gordura compensam a redução de gordura com aumento de açúcares ou outros carboidratos, o que pode levar a um aumento nas calorias. Vou te dar mais outro exemplo. Os rótulos diet, light ou zero. Esses rótulos nem sempre significam que o produto é saudável. Por exemplo, alimentos diet. A proposta veio para orientar os diabéticos. Diet significa que o produto contém menos carboidrato no geral. Não significa necessariamente que o produto é isento de açúcar. Ele pode conter pequenas quantidades de açúcares naturais ou açúcares de outros ingredientes. Ele só é reduzido. E normalmente, nesses produtos, o açúcar é substituído por adoçantes artificiais ou outros substitutos. Produtos rotulados como zero normalmente indicam que um produto não contém uma determinada substância como açúcar ou gordura. Por exemplo, um refrigerante zero açúcar não contém açúcar adicionado, mas isso não significa que o produto seja livre de calorias ou totalmente natural. Um outro exemplo é um iogurte zero. Ele pode ser zero gordura, mas pode haver pequenas quantidades de açúcares naturais provenientes de ingredientes, como frutas ou do próprio leite. O light tem uma redução significativa em alguma coisa. Pode ser gordura, açúcar, sódio. Por exemplo, um produto pode ser rotulado como light em gordura, o que significa que tem menos gordura, mas ainda pode conter bastante açúcar. É importante verificar os rótulos para entender exatamente o que foi reduzido. E uma outra armadilha são os termos vagos, como natural, orgânico, vegano. Nem sempre significam que o produto é saudável. Certifique-se de ler a lista de ingredientes para ter uma compreensão real do que está no produto. Vou dar um exemplo. Essa barra de proteína aqui. Nesse caso, a barra de proteína contém ingredientes naturais, como tâmaras, pasta integral de amendoim, amêndoas, cacau em pó, nibs de cacau e aroma natural de baunilha. No entanto, o chocolate utilizado na barra contém açúcar, o que não é um ingrediente natural. Portanto, embora a maioria dos ingredientes seja natural, a presença de chocolate com açúcar indica que o produto não é completamente natural, ele não é 100% natural, como eles relataram aqui. Um outro exemplo, multigrãos. Isso parece muito saudável, mas significa apenas que um produto contém mais de um tipo de grão. O produto pode conter muito poucos grãos integrais. Verifique a lista de ingredientes. E se os grãos integrais não estiverem nos 3 primeiros ingredientes, a quantidade pode ser insignificante. Um outro termo vago, orgânico. Esse rótulo diz muito pouco sobre um produto, se é saudável ou não. Por exemplo, o açúcar orgânico ainda é açúcar e o não contém glúten. Sem glúten não significa saudável. O produto simplesmente não contém trigo, aveia, centeio, cevada. Muitos alimentos sem glúten são altamente processados e carregados com gorduras e açúcares que são prejudiciais à saúde. Te conto 5 estratégias para tornar a leitura dos rótulos um hábito. No início pode até ser desafiador, mas depois você vai querer saber tudo o que você está ingerindo. Primeiro, evite avaliar apenas uma parte do rótulo. Evite olhar apenas as calorias ou a quantidade de proteínas e considere o quadro completo. Segundo, até para te dar mais autonomia, realize algumas pesquisas na internet, mesmo quando você tiver dúvida com alguns aditivos com aqueles códigos meio confusos. É só dar um Google. E terceiro, comece revisando os rótulos dos produtos que você já possui em casa. Pega seu whey, sua barra de proteína, seu iogurte e leia os ingredientes e a tabela nutricional. Já comece essa prática. Quarto, estabeleça metas claras, como reduzir o consumo de certos ingredientes na sua rotina. Se você tem hipertensão, doença renal, doença cardiovascular, dentre outras coisas, fique sempre atento ao sódio, açúcares, por exemplo. Se você é diabético ou está com uma glicemia alterada, fique atento também no equilíbrio dos macronutrientes. Evite consumir produtos que só têm carboidratos na composição e são pobres em fibras, além de gorduras boas e proteínas. Consumir apenas carboidratos na refeição aumenta o índice glicêmico ou carga glicêmica e evite açúcares adicionados. Quinto, compare diferentes marcas do mesmo tipo de alimento. Pegue qualquer produto que você esteja interessado.
Procure tanto a tabela nutricional quanto a lista de ingredientes. Procure ambas as informações. Escolha os mais naturais. Para isso, vou deixar 2 desafios aqui para você aplicar o que aprendeu. O primeiro, qual desses 2 iogurtes você acha mais saudável? E o segundo, qual barra de proteína você considera mais saudável? Deixe nos comentários. E ainda ficou na dúvida? Comente aqui ou me mande uma mensagem no meu Instagram, fernandacalvo_nutri.